Olá, eu sou Lynn Hilton Wilson. E eu sou Jack Welch. Estamos muito animados hoje por falar sobre Samuel, o Lamanita. E temos 3 capítulos sobre Samuel. Ele é um profeta central aqui no livro de Mórmon. De certa forma, ele está bem no meio do livro de Mórmon. Tudo o que aconteceu antes levou a isso, e tudo o que aconteceu depois se desenrolará quando a nação nefita for destruída e Mórmon se lembrar dessas profecias de Samuel, o Lamanita. O que sabemos dele? Bem, não sabemos nada muito específico, mas há muitas coisas gerais, não é mesmo? Quero dizer, sabemos que ele era um Lamanita. Aqui estamos no livro de Elamã. Ele começa com Nefe e Leí descendo a terra de Nefe e convertendo muitos lamanitas. E isso, é claro, está dando continuidade aos jovens guerreiros, nos quais os lamanitas e os amonitas se integraram bastante aos nefitas. É o 86º ano do reinado dos juízes. Os lamanitas recebem mensagens de missionários há 86 anos, desde a época em que os filhos de Mosias voltaram. Não sabemos se ele é um dos povos de Amon ou o povo que foi convertido por Leí e Nefe. Todas essas são possibilidades. Claro, não sabemos. Quanto ele sabe sobre as escrituras? Acho que ele as conhece bem. De fato, ele até cita o rei Benjamim. Ele cita o rei Benjamim, já falaremos sobre isso. Ele cita Alma. A lista de leis que ele dá vem diretamente das palavras de Alma e é mencionada 2 vezes no livro de Alma. E ele também conhece as profecias que Nefe faz no final do livro de 1º Nefe. Então, ele é bem versado nas escrituras. Ele deve ter sido criado conhecendo essas tradições. Mas ele parece estar sozinho. Por que ele está em cima do muro? Bem, ele foi expulso. Por que você acha que ele foi expulso? Ele era ofensivo a elas, pregava contra elas, pedindo que se arrependessem, pois eram más. E há outra razão também. O que você acha? Ele é um operador solo aqui. E você precisa de 2 testemunhas para dizer algumas das coisas que ele está dizendo. Mas em Zaraenla diz que havia muitos profetas, inclusive Nefe, filho de Nefe. Portanto, ele tem muitos recursos, mas ao dar suas profecias... E é claro, ele é um lamanita e é um visitante, é de fora da cidade. Não é de Zaraenla. Portanto, no mundo antigo, um visitante não seria tão bem-vindo, especialmente quando você está sozinho. O que aconteceu com a regra das 2 testemunhas aqui? E, na verdade, ele fornecerá muitas testemunhas. Mas de uma forma incomum. E deve ser jovem o suficiente para poder pular na muralha e saltar dela, mas não nos é O dada texto sua diz idade. que não temos ideia da idade dele, mas acho que o local é significativo. Você mencionou que ele cita o discurso do rei Benjamim. Onde Benjamim fez esse discurso? Em Zaraenla, na torre. A mesma cidade. Então aqui está Samuel lembrando o povo de Zaraenla de sua própria tradição profética. Isso é lindo. Fico feliz que você tenha destacado isso. No versículo 2, lemos: E aconteceu que nesse ano chegou à terra de Zaraenla um lamanita chamado Samuel, que começou a pregar ao povo. E aconteceu que ele pregou arrependimento ao povo durante muitos dias. E expulsaram-no, e ele estava prestes a voltar para sua própria terra. Foi então que recebeu a visita de um anjo. O versículo 3 fala sobre o anjo, o versículo 7 e o versículo 9. Então, ele volta para Zaraenla e eles não o deixam entrar pela porta principal, pelo menos pelo portão principal. Presumo que parte do trabalho de Moroni. Alguns anos antes, foram feitos preparativos para construir fortificações perto das muralhas, que contavam com estacas de madeira no topo das enormes plataformas de terra. Isso é bom. Eu não tinha pensado nisso, mas certamente Zaraenla foi fortificada. Pois sim, De uma forma que teria dificultado a entrada de Samuel. mas diz que ele é capaz de escalar. Os vemos subindo paredes em outros lugares. De algum jeito, eles dominam cordas, escadas e chegam ao topo. Não sei a altura exata. Dizem que ele gritou alto o suficiente para ser ouvido. Não sei quantas pessoas vivem em Zaraenla, nem quantas vieram para escutá-lo, mas acredito que alguém gritando de pé no muro teria sido ouvido. Teria atraído uma multidão. Isso é algo muito incomum de se fazer. E não sabemos o momento. Pode ter sido em um momento em que eles se reuniram por algum outro motivo.
Obviamente há uma multidão lá. E alguns deles vieram com armas, o que é incomum para estar dentro de uma cidade, a menos que seja pode ser algum tipo de exercício ou alguma reunião especial. Não sei. Mas você está certa, temos muitas pessoas diferentes. E acho que Samuel programou sua mensagem para ser o mais eficaz possível. Vamos ver como Samuel combina sua escrita de forma quiástica, de maneira bonita, que encanta em cada linha. Ao ter duas testemunhas, cada palavra repetida dos versículos 5 ao 9, com a espada da justiça que paira sobre este povo. E então ele começa com a profecia sobre os 400 anos. No versículo 9, ele repete as mesmas coisas. Os 400 anos não passarão. Eu os visitarei com a espada, a fome e a peste. Essas frases repetidas várias vezes. No versículo 6, ele fala sobre a grande destruição que aguarda o povo, e nada pode salvá-lo, exceto o arrependimento e a fé. Jack, isso parece tão simples. Aplique esses dois princípios do Evangelho. Mude seu coração, volte-se para Deus, mude seu comportamento e desenvolva a fé em Cristo, porque quando você desenvolve a fé, o arrependimento se torna uma alegria. Ele se torna, a palavra latina tem essa conotação negativa, mas espero que, como membros da restauração, membros da Igreja de Jesus Cristo, vejamos o arrependimento como uma forma alegre, feliz e comemorativa de receber o perdão. Fico perplexa com a facilidade com que mais pessoas não o aplicam. Esse é um grande motivo para contemplarmos e pensarmos sobre isso. O Salvador dirá: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ah, e esse é o problema deles aqui também. É exatamente isso que ele ataca. Talvez se sua alegria estiver em algo diferente do que realmente deveria estar. A alegria que sentimos quando nos arrependemos e quando fazemos o que é certo possa ser camuflada. Satanás é um grande enganador e principalmente um imitador. Ele usurpa o papel de nosso Salvador de todas as maneiras que pode, enganando. As pessoas dizem, estou feliz, mas não estão realmente a menos que estejam felizes. De uma forma que seja duradoura e constante. Samuel ensina isso repetidas vezes. Mas o centro desse quiasmo é realmente lindo. Versículo 7. Eis que um anjo, e então ele pula um pouco adiante, me declara isso, e ele trouxe boas novas. Fico muito feliz com essa palavra boas novas. Temos ecos dela em outros anjos que trouxeram boas novas. Essa é uma frase que todo cristão deve conhecer bem, e ele quer compartilhar com eles essa notícia de que o nascimento do Salvador está chegando. Gostaria de enfatizar sua definição de arrependimento. A encontramos no Velho Testamento e em outros lugares. Admiro como ele a usa aqui. Vos arrependerdes e vos voltardes para o Senhor vosso Deus. Essa definição me agrada. Voltar para Deus. Não é apenas parar de pecar. Você pode estar preso e não usar drogas. Isso é apenas parar, não arrependimento. Arrependimento é voltar Deus que diz, e então desviarei a minha ira. E repare que o Senhor aqui nos promete que Ele afastará sua ira se voltarmos para Ele. Agora, esse prefixo re está em inglês e no latim é usado para significar novamente. Repetir, você repete novamente. E para retornar, você volta novamente. E reanimar, você se alegra novamente. E assim, nesse versículo, quando diz, se você se arrepender e voltar, novamente ele está sendo convidado como um processo contínuo. Faça de novo. Faça de novo, de novo e de novo. E quanto mais o fizermos, melhor nos tornamos e mais o Senhor se aproxima de nós. E Ele pode então afastar, como diz, qualquer problema que possamos estar tendo. Há tempos dei uma aula sobre comparação. Comparei doutrinas entre os livros das Escrituras e observei que o arrependimento é usado de maneira mais frequente no livro de Mórmon, em comparação ao Velho Testamento. Apesar do livro de Mórmon ser antigo,
Ele é um testemunho de restauração da mesma mensagem transmitida pelas mesmas pessoas que escreveram grande parte do Velho Testamento. Além do livro de Mórmon, os livros Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor também são evidências fortes dessa mensagem para a Igreja. Uma mensagem nos mostra que o arrependimento é igualmente importante, como o presidente Nelson ensinou cada dia para voltarmos ao Senhor. Essa estatística é surpreendente pelo número de vezes que a palavra aparece. Ela deve ter sido muito usada, quer dizer, repetidamente muito utilizada nas virtudes. No pensamento e na escrita de Mórmon, ele está citando ou incluindo essas palavras o quanto ele quer que seu próprio povo se arrependa e percebe que o fracasso em fazer isso os levará à destruição. Acho que isso explica a uniformidade do uso da palavra arrepender-se em todo o registro que Mórmon deixou para nós. Quero dizer, por que Mórmon daria mais ênfase a isso agora, olhando para trás, para a história de seu povo e também para, agora, o papel da vinda do Salvador? Para os povos anteriores a isso, nas escrituras hebraicas, é claro, eles se arrependem. Eles são chamados a corrigir seus caminhos e a fazer sacrifícios, mas isso não é tão central em sua adoração como se tornará por causa da conclusão e do cumprimento da missão expiatória de Jesus Cristo. Agora, olhando para trás, o fator se torna muito mais claro. Sim, amém. O livro de Mórmon é claro, sendo outro testamento de Jesus Cristo. Muito obrigada. Continuando, Samuel inicia algumas lamentações com 5 ais nos versículos de 11 a 19. Ai daqueles que não se arrependem. Ai desta cidade, Zaraenla, que será destruída pelo fogo celestial. Vale ressaltar que ele usa a palavra ela para cidade, típico do mundo antigo, onde os substantivos possuíam gênero, diferentemente do inglês atual. Uma vez, um professor católico me pediu para examinar todo o livro de Mórmon e verificar se o uso de Deus está sempre casado com Sião ou Jerusalém. E Israel é a descendência? Porque muitas outras religiões cristãs perderam essa especificidade de gênero. Ele disse que se esse é um texto antigo, deveria ser consistente. E eu examinei o livro inteiro e não há um único erro. E este é um dos exemplos. As cidades deveriam ser dela, se estivermos usando o texto antigo. E o que você acha que devemos entender com essa palavra ai? Então é uma lamentação. Bem, é um tipo de lamentação, mas mais do que isso, a essa altura, acho que é uma maldição, porque em seu final, após o 5º ai, ele dirá, malditos sejam eles. Portanto, é muito explícito. Ai, nós pensamos em ai, você sabe, apenas se segure ou pare. Ai de seu cavalo ou o que quer que seja, e isso faz parte do arrependimento. Mas o ai é uma expressão muito mais séria de que você está em sérios apuros, sérios problemas. E você será. Não gostamos da palavra amaldiçoado. Mas ele certamente a usa muito nesse sermão. Mas temos que reconhecer que as consequências serão severas. E acho que essa única palavra ajuda a comunicar isso. Continuando no versículo 21, pois eis que ele diz que sois amaldiçoados por causa de vossas riquezas, porque nelas colocastes o coração, e não escutastes as palavras daquele que vô-las deu. E nos encontramos na mesma situação. Costumamos dizer que a história do livro de Mórmon, antes da vinda de Cristo, vai se repetir em nosso mundo antes da vinda de nosso Salvador. E, infelizmente, as riquezas são novamente o problema central. E esse fator do ciclo do orgulho. Veremos isso novamente em 3º Nef na primeira parte do livro. Portanto, é um problema humano persistente. E Samuel organizou seu sermão aqui ao repetir essas palavras do anjo novamente, em uma forma poética muito bonita de repetições quiasmáticas. Como Jack mencionou, ele está dando um duplo testemunho aqui. Começando no versículo 24, expulsam os profetas e zombam deles. Depois, no versículo 25,
ele diz novamente que eles expulsaram outros profetas. E, de fato, ele até diz que eles os apedrejaram, que os mataram. Mas o ponto central disso está no versículo 25. E agora, quando falais, dizeis: se tivéssemos vivido nos tempos de nossos pais, não teríamos E por que matado você os acha que ele profetas. colocou isso no centro aqui? Quando você fala, você diz isso. Sabe, se eles não dissessem isso, então eles poderiam se arrepender. Essa é a coisa que os está impedindo. Ah, porque eles não veem suas fraquezas, eles não veem as suas. Oh, sim. Você sabe, sempre penso no arrependimento como um ajuste fino. Às vezes, só começamos a nos arrepender quando já cometemos grandes erros. E aí, percebemos que pequenos ajustes também podem mudar nosso coração. Pode ser nas palavras ou nos E acho que pensamentos. aqui, se eles tivessem reconhecido isso e não tivessem se afastado da oportunidade de se arrepender, então essas maldições não teriam acontecido. Andai segundo o orgulho de vosso próprio coração. Sim, andai segundo o orgulho de vossos olhos e fazei tudo quanto o vosso coração desejar. Qual o possível erro em se concentrar no seu próprio coração e ego? Talvez seja não amar os outros. Eu pensava ser homem natural que não ama a Deus. Isso também existe, e é por isso que esse é o primeiro e o segundo grande mandamento. Eles andam de mãos dadas. Mas se você for egoísta e estiver pensando apenas no que me faz feliz ou no que faz do meu mundo o que eu quero que ele seja, a vida é minha, posso fazer o que quiser. E é verdade, você pode fazer o que quiser. Mas isso não significa que levará os melhores resultados que você esperava obter. E então ele começa a sua lamentação. E essas lamentações são uma sessão inteira de ais e ós e ous, começando mais ou menos no versículo 29 até o final do capítulo 13. Nos dias da sua pobreza, você clamará em vão. Ele é muito claro ao dizer que a terra será amaldiçoada, suas riquezas se tornarão escorregadias. E essas lamentações, no entanto, me fazem lembrar do livro de Lamentações. De que tratam então todas essas lamentações na literatura antiga que lemos? Geralmente são sobre um funeral. Você está lamentando a morte de alguém, está de luto. Ficamos de luto quando ocorre uma catástrofe e alguém morre. Essa é uma reação humana natural. Mas essa palavra lamento, e Samuel realmente usa a palavra lamento em um ponto aqui. Ele está lamentando a morte espiritual deles. E ele usa uma forma literária. Porque havia canções, hinos, salmos, poemas, modos de expressão, cânticos tradicionais e coisas que as pessoas faziam quando estavam lamentando e enterrando seus mortos. Gostaria de mencionar um livro que Kent Brown, um estudioso maravilhoso, escreveu há algum tempo com um capítulo chamado De Jerusalém a Zaraenla. Trata-se de uma série de estudos maravilhosos, um dos quais é sobre o uso de lamentações por Samuel, o Lamanita. Já está disponível? Está. Ótimo! Então você pode acessá-lo no arquivo. Recomendo fortemente que o faça. É um estudo maravilhoso sobre a beleza dessas palavras horríveis. Mas sabe, quando estamos em nosso luto mais profundo, precisamos de beleza. Precisamos ser capazes de saber que há beleza em Deus. E essa forma de lamentação pode nos ajudar com isso. Mas a beleza vem do arrependimento e da fé. E seguir em frente, como você disse, com fé. Então, a outra coisa que Kent aponta, e falaremos sobre isso novamente quando chegarmos ao livro de Mormon daqui a algumas semanas. Mormon inclui aqui as palavras de Samuel, o Lamanita, porque ele as citará em seu próprio livro. Assim, quando ele fala sobre os problemas que está enfrentando como líder de seu povo em dificuldades, ele realmente dirá que as profecias de Abinadi e Samuel, o Lamanita, se cumpriram. Ele as viu acontecerem. Então, daqui a 400 anos, as datas serão na época de Mormon. E acho que na época em que
que Mormon está resumindo esse material, ele já viu esse problema dentro de seu próprio povo. Então, ele está preparando isso, para que tenhamos as profecias e as lamentações de Samuel. Assim como Abinadi foi incluído de forma proeminente no livro de Mosias, para que ele possa citar esses profetas e testificar de seu cumprimento. No capítulo 14, vamos agora a uma profecia emocionante que ocorrerá em poucos anos. Não é mera coincidência o fato de as profecias de Samuel, o Lamanita, estarem em 3 capítulos. 13, 14 e 15? O capítulo 14 é o do meio. O 13 e o 15 têm mais pontos em comum, e o 14 está no centro. O autor transmite mensagens importantes sobre algumas profecias específicas neste capítulo. Vejamos o que ele diz aqui no 14. Na verdade, ele dará ao povo 2 sinais. E o primeiro, nos versículos de 2 a 8. Pois mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus, eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão. Portanto, no hemisfério ocidental, essa noite de luz será particularmente notada. Não seria necessariamente notada na parte oriental do mundo, porque lá o relógio de 12 horas é diferente. E ele também diz que vocês saberão disso pelo nascer do sol. O sol vai nascer e já está claro. Portanto, há algum outro fator que está provocando isso. Então eles sabem que haverá um sinal de que Jesus veio. Sabem que virá em outro lugar, e ainda não significa que ele virá até eles. E não há realmente nenhuma maneira de eles confirmarem que Jesus de fato nasceu. E eu adoro o fato de o Senhor ter escolhido um sinal de luz. Ele é a luz do mundo. O nascimento está trazendo a luz do mundo ao mundo por meio de um sinal de luz. Mas a próxima coisa a fazer, neste capítulo, descendo até o versículo 12, temos Samuel citando Mosias, capítulo 3, versículo 8. O que você deve se lembrar é quando o anjo diz ao rei Benjamim o nome de Jesus Cristo. E é esse nome que tem 10 substantivos. Ele será chamado de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai do céu e da terra e Criador de todas as coisas desde o princípio. Esse é o nome formal que Samuel conhece, pois conhece o discurso do rei Benjamim, e ele o usa aqui. Então ele diz que é importante ter fé em Jesus Cristo, pois isso trará remissão pelos méritos dele. Benjamim também destaca a importância dessa palavra remissão em seu vocabulário, o qual já citamos aqui. Gosto muito da ênfase de Samuel na remissão. Por meio dos méritos de nosso Salvador, somos salvos apenas pela graça de Deus. Precisamos nos arrepender e receber sua graça, pois é por seus méritos que somos salvos, não pelos nossos. Sim, embora não a usemos muito, recebemos medalhas, prêmios por mérito ou algo assim. E também por coisas como essas. Mas por mérito, sua dignidade, suas realizações. Ele ser uma boa pessoa e merecer essas coisas faz diferença. Porque na expiação ele vencerá a batalha. Então ele terá o mérito, a força, para ser capaz de nos dar o perdão de que precisamos. Então agora, continuando nos versículos 14 a 19, Samuel falará sobre a morte de Jesus e como ela é necessária não apenas para nos perdoar e dar a ele esses méritos, mas também para trazer a ressurreição, para levar todos à presença de Deus. Para Samuel, acredito que ele destaca essa ideia de ressurreição, não só voltando à vida, mas sendo levado à presença de Deus. Esse é o verdadeiro significado da ressurreição e o motivo pelo qual somos ressuscitados. Isso nos permite estar na presença de Deus. E é explicado por Samuel de 2 maneiras. Primeiro, como antídoto para o fato de termos sido expulsos da presença de Deus, com a queda de Adão e Eva. A morte de Jesus e sua expiação superarão primeiro a queda,
o que nos permitirá voltar à presença de Deus. Mas, em segundo lugar, a segunda morte então ocorrerá. Se não formos trazidos de volta à presença de Deus e perdoados por meio de nosso arrependimento, para que não sejamos expulsos da presença de Deus novamente. Em um sentido espiritual ou eterno, Ele chama isso de morte espiritual no versículo 18. E sinto que nunca tinha pensado, até você mencionar isso, nunca tinha pensado nas palavras de Samuel como um texto de templo. Mas para mim, defino um texto de templo como se estivéssemos aprendendo o caminho de volta ao Jardim do Éden, o caminho de volta à árvore da vida, de volta para entrar na presença de Deus. E assim, enquanto ele nos ensina como fazer isso se torna um texto de templo. é verdade, e é muito poderoso porque, é claro, todos serão ressuscitados. Essa é uma dádiva que nos foi concedida. Mas, entretanto, nem todos habitarão eternamente na presença de Deus. O que chamamos de vida eterna. Então todos devemos retornar ao nosso Pai Celestial. Todo joelho se dobrará. E é aí que está outra função da ressurreição: permitir que fiquemos na presença de Deus para sermos julgados. Certo, agora há um segundo sinal que Samuel dará, e ele está nos versículos de 22, 27. E esse é o sinal da morte de Jesus, que haverá 3 dias de escuridão, trovões, relâmpagos, tremores, terremotos, tremores, rachaduras e costuras, tempestades. Uma tempestade terrível. Ele então descreve aqui. E você se pergunta de onde ele está tirando esses termos. Presumo que seja do anjo. Talvez o anjo tenha dado alguns deles, mas também há textos que remontam a uma forma muito interessante que quero examinar rapidamente aqui. Excelente isso. Se voltarmos ao capítulo 19 de 1º Nefe, veremos que Nefe faz profecias sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E acho que Samuel conhece essas profecias. Agora, em 1º Nefe, Nefe faz citações de Zenos, Zenoque e outras pessoas. Acontece que no livro de 1º Enoque, que é um antigo texto judaico, foi de fato descoberto no início do século XIX, mas não foi muito estudado porque foi descoberto em Etíope. E em 1º Enoque, há um longo conjunto de ensinamentos, atividades e profecias relacionadas a esse grande profeta Enoque. E sabemos disso por meio do livro de Moisés. Capítulos 7 e 8. Mas acho que havia mais coisas sobre Enoque nas placas de latão do que as que sobreviveram no livro de Gênesis. Mas uma das coisas em 1º Enoque é que havia 8 vigias celestiais. Esses são os guardas do céu. E são os poderes de Deus. E essas são as 8 coisas mencionadas em Enoque 1. A primeira delas é seu nome, e seu nome foi visto. Portanto, é a sabedoria e o conhecimento do nome de Deus. Esse é um dos gritos de alerta. Terra é poder, é outro nome de um desses observadores. Portanto, a terra e o poder, as cinzas ardentes de Deus, é o nome de um terceiro observador. O quarto é o trovão de Deus. O quinto é o raio de Deus. O sexto é a montanha de Deus e o mar de Deus. E Deus guiará. É o 8º e último observador. E então, se você voltar e olhar para a profecia de Zenos, em 1º Nefe 19, versículos 11 e 12, você perceberá que várias dessas palavras são citadas quando diz: o Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naquele dia, uns com sua voz, por causa de sua retidão, para sua grande alegria e salvação, e outros com os trovões e os relâmpagos de seu poder, com tempestades, com fogo, com fumaça e vapor de trevas. E tudo isso é dado nas profecias de Zenos. Sim, não é apenas a alegoria da oliveira, temos Cristo. Então parece que Zenos conhece Enoque. E sabemos que as rochas racharão. Os gemidos da terra. Todas essas frases são, como vocês verão agora, do capítulo 14 de Elamã, e além das palavras de Zenos em 1º Nefe, creio que Samuel também conhece Isaías, capítulo 40, versículo 4, onde Isaías profetizou que todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Sempre achei que isso se referia à segunda vinda, mas também se aplica aqui. Está bem ali, hein? Hein? Elamã, capítulo 14 também.
Então, Samuel está combinando. A profecia de Zenos, combinada com e essa de Isaías, e agora vamos ao que ele realmente diz. Samuel, o Lamanita, profetiza, e como você pode ver nesta tela, você pode passar por ela e destacar essas várias palavras. Ele profetiza que haverá trovões e relâmpagos por muitas horas, e a terra se sacudirá e tremerá, e a face da terra mudará, e as coisas da terra, de toda a terra e abaixo da terra, serão destruídas. Haverá grandes tempestades, e muitas montanhas cairão. Essa é a passagem de Isaías, como em um vale, e muitas estradas serão destruídas e as cidades ficarão desoladas. Essa é a profecia de Samuel, o Lamanita, e você pode ver como ele está misturando essas coisas. Agora preste atenção nisso. Porque quando falarmos, daqui a algumas semanas, sobre os capítulos 8 e 9 de Terceiro Nefe, Destruição. onde as destruições de fato ocorrem, cada um desses eventos profetizados será mencionado. Na explicação de Mormon sobre o que de fato ocorreu, Cumprimento muito claro das profecias de Samuel, ou das profecias de Zenos, ou das profecias de Isaías. bem, acho que as consideramos como profecias de Samuel neste momento, porque ele certamente se baseia em todas elas e compilando uma profecia que é específica para aquele povo. Agora ele conclui nos versículos 30 e 31, para lembrar o povo, mesmo sabendo que haverá essas destruições, vocês são livres para escolher a vida, e não a morte. Arbítrio. Isso me faz lembrar de 2 Nefe, capítulo 27, versículo 2. Ele também fala da importância de ser bom, e podeis fazer o bem e serdes restituídos ao que é bom. Ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído. Ele está reafirmando as palavras de Alma no capítulo 41, versículos 3 e 4, sobre o verdadeiro significado da palavra restauração. Portanto, mais uma vez sabemos que Samuel havia feito sua lição de casa das Escrituras. Ele as dominava. E nesse mesmo versículo 31, onde estamos falando sobre escolher a vida ou a morte, ele fala sobre distinguir o bem do mal. Essas são as palavras exatas, o que nos leva de volta ao texto edênico, toda a ideia de que isso é preparação para encontrar Deus, parte terrena do arbítrio do jardim do Éden. Acho que o público de Samuel conhecia esses textos. E talvez ao ouvi-los não tenha pensado assim ou conectado-os aos sinais que Samuel dá agora. Que convicto ele lhes dá agora. Mas não consigo imaginar uma maneira mais poderosa e mais eficaz. Para Samuel ter subido naquela muralha e dito então, povo de Deus, ouçam, me escutem. E eles se lembraram. E escreveram essas palavras. Imagino que Nefe, que é o sumo sacerdote, talvez tenha recebido Samuel em sua casa. Ele visitou Zaraenla. Ele tinha que visitar alguém. E não tenho certeza se alguém pegou o seu bloco de estenografia e rapidamente escreveu isso, ou como essas palavras foram registradas, mas acho que foi por meio de Nefe. E que elas finalmente foram parar em seu livro. Sim. Então, Samuel tem um relacionamento com ele porque o texto está aqui. Essa é uma evidência muito boa. Sim, sim, isso é ótimo. E vamos ao capítulo 15. E Samuel, o Lamanita, continua no versículo 2. Sim, a não ser que vos arrependais, vossas mulheres terão grande motivo para lamentação. Não são apenas as que estão em guerra, mas também as que estão amamentando e grávidas, que terão dificuldade para fugir. E eu aprecio a sensibilidade desse profeta em relação às necessidades daqueles que às vezes não são mencionados. Mas ele prossegue com outro paralelo quiástico muito pequeno, mas no versículo 3. Eu simplesmente adoro esse. Sim, ele amou o povo de Nefe e também o castigou. Sim, nos dias de suas iniquidades castigou-o, porque o ama. E uma das razões pelas quais gosto disso é que, quando algo acontece de difícil em minha vida, tento me lembrar de que isso é um sinal de que Deus me ama e de que posso fazer algo melhor. E esse processo de refinamento, todos os dias tentando ouvir os sussurros do Espírito e me inclinar para as coisas do Senhor é o que ele pede. Que eles façam a partir da muralha.
Se você está sendo castigado, é porque ele o ama. E Lynn, como mãe e avó, você entende do que ele está falando. Entendo sim. Você persegue seus filhos às vezes porque os ama. Amém, sim, é claro. Sei do que está falando e acho que podemos vislumbrar também para aquelas mães dos jovens guerreiros. Como elas sabiam o que era verdade? Como elas tinham esse tipo de fé e crença? Era porque elas sabiam, suas mães sabiam. E, portanto, acho que ter essa pequena conexão com o ai de vossas mulheres e vossas mães seria algo que Samuel, o Lamanita, poderia fazer referência. E as pessoas se lembrariam sim daquelas mulheres lamanitas? Elas foram importantes para nossa sobrevivência. A cidade de Zaraenla não estaria aqui se não fosse por aquelas mães. E ainda assim, ele agora está profetizando. E se vocês não mudarem, haverá destruição. O fato de Zaraenla ter sido uma geração depois, mas talvez sua avó tenha contado essas histórias ou algo assim. Não sei. Sim, não sei. Continuando no versículo 7, vamos continuar lendo. Sobre as escrituras sagradas. Ele fala sobre os santos profetas e diz que eles os conduzem à fé no Senhor e ao arrependimento. Fé e arrependimento que lhes transformam o coração. Portanto, se quisermos desenvolver mais fé, se quisermos ver onde podemos nos arrepender, e as escrituras aqui, essas maravilhosas palavras de Deus, ao estudá-las, podemos aqui desenvolver muito mais fé. Elas nos ajudarão a nos arrepender. Veremos nossos pecados e, com sorte, permitiremos que elas mudem nosso coração. E Jack, não sei quanto a você, mas eu tenho de começar meu estudo das escrituras com oração se quiser que elas mudem meu coração. Se eu quiser que ele penetre em meu coração, tenho de implorar ao Senhor. Por favor, faça essas palavras. Mudar em meu coração, como Samuel pede no E versículo abra meu 7. coração e minha alma, o que também estou sempre buscando. O que devo aprender hoje e do que preciso estar mais consciente. E não apenas isso, mas o que devo fazer. Então, o que eu faço? Quais são os caminhos que devemos seguir? Acho que essa mudança de atitude é uma parte muito importante disso, que precisamos mudar de nossa maneira comum de pensar para uma maneira mais compatível e receptiva ao Espírito do Senhor que devemos buscar continuamente. Essa poderosa mudança de coração, Samuel não para e nos diz o que quer dizer com isso. Acho que ele confia que seu público sabe. Discurso do rei Benjamim termina com mudança de coração no capítulo 5 de Alma, que Alma proferiu na cidade de Zaraenla, sobre a mudança de coração que trata do arrependimento, todo esse capítulo. Portanto, acho que essa pequena alusão às escrituras são... As palavras eram complicadas de escrever. Elas só nos dão essa pequena dica e esperam que digamos: deixe-me parar e pensar. Que mudança poderosa é essa? A referência de 1 minuto simplesmente abre todos esses ecos de coisas que já ouvimos antes e que agora podemos desenvolver. Aprecio o fato de que ele também descreve seu próprio povo. Ele diz que a maior parte deles segue o caminho do seu dever. Esse é o capítulo 15, versículos 5 a 10. Ele apenas lista algumas coisas. Ele diz que andam circunspectamente perante Deus, estão guardando os mandamentos, estão vivendo a lei de Moisés, são diligentes, eles acreditam nas escrituras, acreditam nos profetas, enterraram suas armas. Nem todos os lamanitas o fizeram, mas muitos o fizeram, e eles são firmes em sua fé. E eu realmente aprecio o fato de ele estar E defendendo seu talvez ele próprio esteja povo aqui. esperando que eles digam: espere 1 minuto. Devemos mais aos lamanitas do que pensamos aqui. Então, por que expulsamos esse? Agora, é claro, ele fugirá, porque a essa altura atiram flechas nele. Mas Samuel está protegido. Esse é o capítulo 16. E agora vamos ao capítulo 16. A primeira coisa que aprendemos é que ele estava protegido. E isso validou a mensagem que ele havia transmitido. Quando viram que não podiam atingi-lo, acreditaram, de modo que se dirigiram a Nefe a fim de serem batizados. E você está certo, Lynn. Alguns deles se arrependerão e irão a Nefe e dirão: não fomos devidamente batizados e gostaríamos de ser batizados. Mas houve outros que rejeitaram Samuel.
E, em certo momento, mesmo não conseguindo atingi-lo, agora dizem: bem, por que não podemos acertar? Somos bons atiradores. Ah, deve ser porque ele tem algum tipo de campo de força protegendo nossas armas. E eles atribuem isso ao papel do demônio. Isso é um tanto irônico. Seria de se esperar que, se eles estão reconhecendo algum poder sobrenatural, eles diriam: bem, talvez seja Deus antes de ser o diabo, e se arrepender. Mas nós damos desculpas dessa forma, e mesmo que sinais muito bons sejam dados, temos que ser cuidadosos. E, particularmente, temos que perceber que os sinais não são aquilo em que acreditamos. E acho que Mormon quer que saibamos que mesmo o sinal que foi dado aqui não foi suficiente para que todos se alistassem e se inscrevessem e dissessem: agora acredito que eles estão avisados de que haverá esses sinais do nascimento e da morte de Jesus. Mas como veremos, eles se opõem a esses sinais e os observam com muito cuidado. O capítulo 16 de Elamã termina com a contagem dos anos desde a época em que Samuel falou: o 7º ano, o 8º, o 9º, o 90º, até o fim. São 4 anos completos, e então virá o 91º ano, que é o início do 3º Nef, onde agora estão dizendo tudo bem. Dentro de 5 anos, os sinais do nascimento precisam ser dados. Portanto, o relógio certamente estava correndo. Nem como uma alternativa, essas pessoas estão dizendo mesmo que o sinal seja dado. O versículo 18 diz que alguns estavam dizendo: não é razoável que venha alguém como um Cristo. Se vier, por que não aparecerá a nós? Apenas para as pessoas em Jerusalém. Sabe, às vezes nós inventamos. E desculpas como essa também. O que Deus fez não parece muito razoável para nós. Mas por quê? Mas por que a razoabilidade deve ser o padrão? O que é razoável para nós? Significa apenas que podemos dar um motivo pelo qual achamos que algo deveria ser como é ou que aconteceu. Mas esse motivo que apresentamos, quero dizer, o raciocínio em si, não é persuasivo necessariamente. Você pode dar todos os tipos de razões para praticamente qualquer coisa. Mas achamos que quando damos razões, estamos sendo razoáveis. E há muito mais do que isso. Portanto, eles estão inventando essas razões. E eu gostaria de salientar que durante esses 5 anos, quando o nascimento ainda não aconteceu, as coisas estão acontecendo. Em Jerusalém, João Batista tem que nascer. Os anjos também chegarão lá. O anjo Gabriel aparecerá. O anjo aparecerá a Zacarias no templo. E todas essas coisas levam algum tempo. Mas sabendo que havia uma janela de 5 anos, Samuel, o lamanita, pôde profetizar com confiança. E esse era o período de tempo. E também concluirei esse pequeno capítulo dizendo que há coisas que, para mim, são razoáveis sobre o nascimento de Jesus. E como eu analisei o momento do nascimento de Jesus, e se ele tivesse nascido 10 anos antes, e o mundo não estaria pronto para ele. César, sim, César Augusto está no trono há pouco tempo. Mas foi somente na época de Jesus que a liberdade religiosa foi concedida em todo o Império Romano. Você também, se Jesus nascesse 20 anos depois. Agora ele está crescendo na época em que haverá a revolta judaica. E não se pode fazer muito proselitismo. De fato, todos os cristãos são expulsos de Jerusalém. Portanto, há uma janela de oportunidade. Isso que acontece bem aqui, e as coisas que tinham de estar no lugar para que o cristianismo ocorresse, estavam sendo desenvolvidas durante esse período e durante a juventude e a vida de Jesus. É preciso algo parecido com as estradas romanas. Como vocês iriam como missionários, os apóstolos, a todos os confins da terra? Como Paulo poderia viajar se não houvesse um sistema de rodovias interestaduais chamado estradas romanas? E acho que isso remete ao milagre do tempo.
O milagre de Deus está no momento certo, como Hugh Nibley costumava ensinar. Portanto, acho que sim. Não estou dizendo que minhas razões agora provam que Jesus era de fato o Cristo. Mas parece razoável para mim que ele teria vindo quando veio, onde veio. E para outras pessoas dizerem, bem, isso não é razoável. Eu admito que talvez haja outras razões pelas quais isso não pareça tão razoável, mas se você olhar, há razões. O Senhor é um Deus de verdade. Ele é o Deus da ordem. E quando podemos descobrir quais são essas ordens, como ele está procedendo, como ele está planejando, então podemos saber, pelo Espírito Santo, e que sua palavra é verdadeira, e que essas profecias foram dadas para o benefício de qualquer pessoa que queira ouvir e escutar. E podemos então testificar que esses foram de fato sinais verdadeiros do evento mais importante, que já aconteceu na história do mundo, a vinda de Jesus Cristo, da qual testificamos. E em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.